Muito boa noite, crianças. Muito boa noite. Tá? São 21h06 do dia 25 de maio. Tudo bem? Vamos dar sequência ao estudo das condutopatias, não é? E agora nós vamos falar dos parricidas, tá bem? Ou seja, nós vamos falar daqueles indivíduos que matam os pais, não é? No primeiro bimestre, né, ainda em sala de aula, a gente conversou bastante sobre o crime cometido pelo casal Suzanne Richthofen, mais os irmãos Cravinhos, né? Falamos um pouco sobre aquela questão e usamos de exemplo sempre que a gente queria mostrar, né, a necessidade de se explicar tais comportamentos, como eles funcionam, né, e por que as pessoas chegam a vias de fato, não é? A psiquiatria, a psicologia forense, né, a psicanálise, ela também vai tentar entender, né, o que levam os indivíduos a cometerem esse tipo de crime, tá bom? Então é um pouco sobre isso que vamos conversar agora, tá bem? Vamos lá. Se a gente for buscar historicamente, nós vamos perceber que em civilizações primitivas, havia uma luta pelo poder entre o pai, né, detentor do controle da família, e o filho que vinha crescendo, né, se desenvolvendo, tornando-se capaz, tornando-se forte, não é? E chegava no momento ele desafiava essa autoridade do pai, não é? E em muitos casos terminavam com o filho então assassinando o pai e tomando para si as rédeas, o controle daquela família. Importante lembrar que nesse momento nós ainda não vamos categorizar isso como o crime de parricídio, tá bem? Havia essa disputa, a sociedade no seu entorno aceitava, não é? Claro, mas houve um momento, evidentemente, que isso foi abolido, evidentemente. Então, é a partir daqui da interdição desse crime, não é? Que a gente vai instalar a ideia do parricídio como um crime. Importante pensar também que, do ponto de vista jurídico, à medida em que o pai passou obrigatoriamente a conceder por direito de herança, o espólio do que ele havia arrecadado durante a vida, lógico que com isso faz com que se cesse essa disputa, né? Porque o filho vai saber desde o início que aquilo que é do pai, ele também tem direito e vai herdar em algum momento, tá certo? Então, essa é uma questão jurídica importante. Não é? E é por isso que a gente fala, né, abrindo um parênteses, que o estabelecimento de regras e normas jurídicas racionaliza as relações humanas. Eis um bom exemplo disso. Tudo bem? Bom, caminhamos. Né? Ah, sim, eu quero lembrar isso para vocês, né? Que ao lado do genocídio, né, nós estamos falando de um dos crimes mais horrendos que a humanidade conhece. Né? Hoje, hoje é muito forte, não é? No crime do parricídio, no autor do crime do parricídio, é muito forte a acusação de que ele tira a vida daquele que lhe deu a vida. Não é? Ou seja, para ele cometer aquele ato bárbaro, ele precisava estar vivo e, portanto, precisou de um pai e de uma mãe. Não é? Quando ele comete o crime contra os pais, né, contra qualquer um deles, não é isso? Quando comete um crime contra os dois pais, né, vem à tona essa discussão, não é? De que o crime por si só é bárbaro, porque é alguém tirando a vida daquele que lhe deu a vida, tá certo? Hoje, quando essa discussão vai para a sala de aula, é muito comum alguém dizer assim, professor, mas hoje a gente poderia somar aí a esses dois crimes, né, ao parricídio, ao genocídio,
né, o crime que se atenta contra uma grande população, né, um grande número de pessoas, poderíamos somar a pedofilia, claro, né, mas a pedofilia ela tem um componente mais atual, né? Se você for levantar, não estou dizendo que ela não acontecia, estou dizendo que ela passou a ser vista como um crime, né, passível de ser denunciado, né, e que causa um estupor, né, causa uma repugnância muito forte, historicamente, a partir do século XX. Né? Então, enquanto que os genocidas, não é, e os parricidas, eles já são conhecidos anteriormente na história. Tá certo? Muito bem, vamos tentar entender um pouco como é que esse parricídio acontece, como é que o parricida age, não é? O que a psicanálise vai dizer? Uma das argumentações mais fortes, né? Vamos lembrar o complexo de Édipo, onde o menino tem desejos muito cedo de afeto para com a sua mãe e automaticamente vê no pai uma figura de rivalidade. Não é? Então, em fantasia, essa criança passa a desejar o fim do pai para que a mãe fique só para ele. Não é? Então, e a menina, o inverso. Não é? A menina vai apresentar uma rivalidade intensa com a mãe no intuito de atrair a atenção do pai. A menina vê a mãe como sua rival, certo? E deseja, portanto, que a mãe seja tirada de cena para que ela possa usufruir da companhia do pai e, em fantasia, ter o pai só para ela. Tudo bem? Alguns autores vão dizer o seguinte: na medida em que o parricida é um sujeito muito regredido emocionalmente e não deu conta de superar o complexo de Édipo, ele pode, sim, desenvolver o desejo de matar os pais, de matar um dos pais, tá certo? Então, se a gente pensar na ideia que o Freud desenvolveu, de que determinados afetos, eles ficam regredidos a um ponto, eles não transitam, né? Uma libido que não transita de uma fase para outra, se ela fica represada num determinado ponto, e esse ponto é justamente a fase do complexo de Édipo, isso pode, sim, no futuro, desencadear um sujeito com propensões a tirar a vida do pai, tá certo? Agora, muito importante a gente pensar que os psiquiatras, né, o texto que os senhores têm vai apontar para isso, eles têm uma certa dificuldade de aceitar essas explicações psicanalíticas. Eles preferem pensar, né, que o que leva o sujeito a tirar a vida dos próprios pais está ligado a alucinações auditivas, visuais, não é? Delírios muito intensos, pacientes muito regredidos, né, que têm delírios psicóticos, neuróticos, mais nas psicopatias, né? Mas há relatos de que neuróticos também apresentaram em algum momento delírios, né? Vieram a cometer esses crimes, né? O uso abusivo de drogas, né? Muito comum a gente ouvir falar de casos em que o pai foi morto porque era justamente uma pessoa que atrapalhava o filho a usar drogas, né? Ou que num determinado momento parou de prover esse filho e, portanto, ele parou de ter acesso à compra, né, de drogas, ou em casos de internação, né, compulsória, o sujeito é internado pela família. Então, em crises, né, isso pode desencadear um embate entre pai e filho, e muitas vezes o filho pode agir e vir a tirar a vida do próprio pai. O alcoolismo vai trabalhar muito também nessa mesma direção, né? O mecanismo é basicamente o mesmo, não é? Sobretudo em alcoólatras que começam a beber muito cedo, tá? Começam a fazer uso de álcool muito cedo, compromete um desenvolvimento psíquico muito cedo,
né, por volta de pessoas que a gente tem relatos aí na literatura que começam a beber aos 8 anos, 10 anos, né, e começam a beber muito, fazem uso frequente do álcool, né, e vão ficar muito dependentes da experiência com o álcool, né, pode desencadear também, não é, o crime do parricídio, tá certo? E a insensibilidade moral, que nós já discutimos aí em outros vídeos e que, evidentemente, também vai estar presente aqui, tá certo? Muito bem. Os parricídios e os parricidas, eles, via de regra, sofrem de duas psicopatologias, de duas patologias mentais muito sérias, mais comuns, tá bem? Que é a esquizofrenia e a condutopatia, que é o que nós estamos vendo mais de perto, tá certo? Muito bem. A esquizofrenia, quando ela atua no crime do parricídio, ela costuma ter um quadro muito chocante, um quadro muito grave e que normalmente desencadeia naqueles que vivenciam o crime, não é? Memórias e traumas, porque nós estamos falando aqui de mutilação do corpo, né? O esquizofrênico, quando tira a vida, né, de um dos pais, ele mutila o corpo, ele decapita o cadáver, ele não oculta esse cadáver, né? Ele não foge do local, tá certo? Então, é uma mente que age de modo muito rudimentar, muito rudimentar. O esquizofrênico, né? ele é um caso ainda muito desafiador, né, para as ciências que o estudam, porque nós estamos falando de uma mente muito rudimentar, muito primitiva ainda, né, a ponto, né, vejam vocês, de cometer um crime dessa natureza. Tá certo? Muito bem. Na condutopatia, ainda impera uma certa censura no indivíduo, ainda impera um certo, mínimo que seja, mas um certo arrependimento, né? Porque, ainda que de modo infrutífero, o condutopata ainda tenta esconder o cadáver, dissimular o crime, ele foge do local. Né? A Suzanne Richthofen e os irmãos Cravinhos estariam nesse caso aqui, tá certo? Essa é uma diferença clássica que a gente faz do parricida que age movido por uma condutopatia. Então, os senhores vejam que na condutopatia ainda é possível, né, essa é uma discussão muito importante, o parricida condutopata, ou o contrário, perdão, o contrário é melhor, o condutopata que opta, né, pelo crime do parricídio, ele tem capacidade de absorver, né, algum tipo de penalização, tá certo? O que acontece, né, repetindo, o que acontece com Suzane e os irmãos, né, que foram presos, foram julgados e assim por diante. Tá bem? Eu volto daqui a pouco para falar com os senhores sobre os piromaníacos. Tudo bem? Aquele abraço. Muito bom, crianças. Vamos então falar dos piromaníacos, não é? Indivíduos que ateiam fogo, né? Tem todo um universo mental de fascínio, né? Com relação ao fogo e ao que o fogo faz, né? Tudo que o fogo simboliza e assim por diante, ok? Vamos lá, vamos tentar fazer uma primeira definição aqui. Tá? O piromaníaco, então, veja o termo, ele tem uma impulsão mórbida, né, um impulso de morte em atear fogo nos objetos e nos seres humanos, certo? Às vezes ele não faz vítimas
físicas, pessoas, né? Mas eles atentam contra patrimônios, né? Eles cometem crimes contra algum tipo de propriedade, né? E, evidentemente, são perigosos, né? Quer na versão que envolva humanos, quer na versão que envolvam só objetos inanimados. Né? E a gente começa a falar sobre piromaníacos, porque ainda está muito fresco na nossa memória, né? É muito comum a gente lembrar do Índio Galdino, né? Que foi a Brasília para ser homenageado no Dia do Índio. Ele estava numa caravana que foi até Brasília para ser homenageado, né? E não retornou a tempo para o local onde deveria dormir e teve que dormir numa praça, né? Quando então passou 3 indivíduos, 3 moradores de Brasília, né? E atearam fogo, né? no Índio Galdino, a sangue frio, né? Estava dormindo no banco da praça, né? Num banco em um determinado lugar, e eles jogaram combustível, né? Não me lembro se gasolina ou se álcool, e puseram fogo, né? É um crime que ganhou proporções internacionais, né? Porque como que absolutamente do nada, né? Sem nenhuma causa anterior, né? Não se tratava de estar retrocando uma agressão, não se tratava de estar se defendendo de alguma maneira, né? Enfim, não, um ato fortuito, um ato absolutamente gratuito, né? Desses 3 jovens que na época fizeram isso, tá certo? E, como os senhores devem se lembrar, quando eles foram questionados, né, disseram que achavam se tratar de um mendigo, né? Enfim, como se mendigo, evidentemente, pudesse ser queimado vivo, né? Lá em Brasília, no lugar onde esse crime aconteceu, senhores, tem o que eles chamam lá de Praça da Paz, tá? E tem lá uma espécie de monumento que lembra esse crime tão pavoroso, né? Vamos conversar um pouco aí, certo? Muito bem. Antes da gente pensar exatamente na questão do piromaníaco, né? Vamos lembrar um pouco sobre o simbolismo que o fogo tem, porque na maioria das vezes o piromaníaco ele traz no seu componente de desenvolvimento de vida um certo comportamento simbólico, né, em relação ao fogo. Um comportamento, como eu já disse, de ter pelo fogo um certo fascínio, né? O fogo é um elemento que nos chama a atenção desde muito cedo, né? Nós temos um filósofo pré-socrático, né, que vai dizer que o fogo é o elemento que faz com que tudo mude, né? E que, portanto, toda mudança do mundo pode ser representada pelo fogo. Não é isso? Esse filósofo pré-socrático chamava Heráclito. Ele vai dizer que todo o movimento que existe no mundo tem a ver com a capacidade que o fogo tem de produzir esse movimento, né? Em algumas religiões, o fogo simboliza purificação. Existem rituais de purificação onde o fogo está presente, né? Por outro lado, o fogo também é o que nós vamos encontrar no inferno cristão, né? É fogo que tem lá, né? É aquele fogo que vai arder de acordo com o tamanho dos pecados que o indivíduo cometeu, não é isso? Outra simbologia muito forte presente no fogo, né? O fogo ele simboliza a paixão ardente, o amor incontrolável, né? Então, esses elementos todos fazem do fogo imputam ao fogo, isso eu quero dizer, características muito simbólicas, muito fortes, que estão dentro de nós, né? E que em vários momentos da nossa vida a gente se utiliza, não é?
não nos tornamos piromaníacos, mas esses elementos eles estão presentes na vida de todo mundo, tá certo? Pois bem, há uma simbologia muito específica do fogo que merece atenção. Quando nos primórdios dos tempos se obtinha o fogo, essa obtenção se dava pela fricção que se fazia de elementos, né, até que, pela força do atrito entre eles, dali vinha primeiro o calor e, posteriormente, aquele calor propiciava a combustão e se obtinha o fogo. Não é? Muitos autores vão chamar a atenção para isso na atitude do piromaníaco, né? Como alguém que vê no fogo um reviver da ação sexual, do ato sexual, né? Dos corpos que entram em fricção, né? Muito comum no coito, né? Sexual, e que, portanto, o ato de pôr fogo, né? Em coisas e em pessoas estaria ligado exatamente com essa obtenção de prazer primitivo, em fantasia, inconsciente, tá certo? A gente tem sempre que lembrar disso, mas isso de alguma maneira poderia explicar a ação desses indivíduos, tá certo? Uma questão importantíssima, né? A gente sabe disso. O piromaníaco ele sofre de desejos para os quais ele não consegue dizer não, tá certo? O que nós chamamos em psiquiatria, em psicologia, de impulsos irresistíveis. Desejos, né, de pôr fogo em coisas, de queimar pessoas que ele não controla. Não é possível, não é passível de serem controlados. Não é? Associado a isso, o fato de que, quase via de regra, trata-se de indivíduos com perversões sexuais. Tá? Indivíduos que tiveram, de algum modo, uma distorção do elemento sexual, da ação sexual, do ato sexual, né? Que, na imensa maioria das pessoas, se desenvolve de maneira natural, né? Quer em qualquer que seja a escolha do objeto de prazer, né? Na maioria dos indivíduos, isso se dá de modo saudável. Nos pervertidos, há como a própria palavra diz, há uma perversão, uma distorção, né, do objeto que traz prazer, tá certo? Então, veja que nós estamos compondo um cenário, né, para tentar mapear a mente desse sujeito, tá certo? Outro elemento que vai se somar a isso são indivíduos que externam, né, quadros míticos, quadros religiosos muito intensos, tá? O que nós poderíamos chamar aqui, classificar aqui de fanático religioso, certo? Aquele indivíduo que, em nome de um fanatismo exacerbado, vê no ato de colocar fogo em gente ou em coisa como uma maneira de purificar essa pessoa e essa coisa. Tudo bem? Então, aqui é um elemento de extrema complicação, porque nós vamos ter que regredir bastante, né? O sujeito desse, em análise, ele vai rememorar coisas que aconteceram com ele ainda muito jovem, né? Muito jovem, tá certo? E, como já comecei a falar, não é? Então, o piromaníaco, muitas vezes, ele apresenta esse distúrbio desde a tenra infância. Não é? Então, quando criança, ele já tinha um certo apego, uma certa compulsão irresistível, como todas as compulsões são, né, para pôr fogo em animais, né, em pequenos animais domésticos, né, e aí ele vai cumprindo toda uma grade de toda uma
uma gradação, né, até chegar em colocar fogo em pessoas, e colocar fogo em prédios, né, e queimar muitas pessoas, esse tipo de situação. Tudo bem? Então, são essas as condutopatias que eu queria tratar com os senhores. No vídeo anterior, tratamos dos assassinos em série, não é? Nesse vídeo estamos tratando dos parricidas e agora estamos tratando dos piromaníacos. Tudo bem? Muitíssimo obrigado. Até logo.